Olá e bem-vindos. O material que temos hoje é um livro, olha, pequeno no tamanho, mas gigante na sua proposta. Conduta Espírita. Gigante mesmo. Ele foi ditado pelo espírito André Luiz através do médium Valdo Vieira. E o prefácio é de Emmanuel, recebido por Chico Xavier. Só nomes de peso, né? Exato. E é uma obra que, à primeira vista, pode parecer um manual de regras, sabe? Mas o próprio prefácio já nos avisa que não é isso. Não, de forma alguma. São, e eu cito, lembretes para uso pessoal, umas indicações cristãs para quem busca alinhar o dia a dia com os princípios espíritas. A nossa missão aqui vai ser explorar exatamente isso. Como ter coerência, né? Isso. Como o livro propõe uma coerência quase radical entre o que se acredita e o que se faz, em todos os cantos da vida. Vamos desvendar isso. E é uma proposta muito desafiadora. Logo na introdução, a obra estabelece a sua pedra fundamental, que é: da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Isso é forte. É fortíssimo, ou seja, não adianta ter uma filosofia linda no papel se as pessoas que a seguem, não a refletem nas suas ações. O exemplo pessoal é o motor de tudo. É a base de tudo. Mas o que eu acho mais importante, e isso é crucial, é que o livro também se ancora no caráter progressivo da doutrina. Ele nos lembra que ninguém pode dizer a última palavra. Assim, Portanto, essas diretrizes não são um código penal, sabe? São um ponto de partida para o autoaperfeiçoamento. É um mapa, não uma gaiola. Essa ideia de ponto de partida é ótima. E o livro sugere que esse ponto de partida é o lugar mais íntimo possível. A nossa própria casa. Sempre começa aí. vamos começar pelo capítulo No Lar. Ele é cheio de conselhos, muito práticos. A ideia central é que a exemplificação dos princípios tem que começar ali, entre quatro paredes. Sabe? Não ser só uma fachada para o mundo. Claro. Uma das sugestões é a de realizar, pelo menos uma vez por semana, o culto do Evangelho em família, que é basicamente um momento para ler um trecho, conversar sobre como aplicar aquilo no dia-a-dia e fazer uma prece. Isso para a sintonia espiritual dentro do ambiente doméstico. E por trás de todas essas recomendações, há uma busca incessante por coerência. O lar é descrito de formas muito fortes, como a escola primeira, E o cadinho redentor. Gosto dessa expressão. também. E o que isso significa na prática? Significa que a família é vista como o principal laboratório da alma, o lugar onde os conflitos mais difíceis, as relações mais desafiadoras nos forçam a evoluir, a purificar velhas feridas. Então não é só um lugar de conforto. Não mesmo. É um lugar de trabalho espiritual intenso. Sabe, o que me surpreendeu nesse capítulo foi o nível de detalhe. Por exemplo, a recomendação de evitar luxo supérfluo e até nomes pomposos para os filhos. Ah, isso é muito curioso. Sim, nomes que possam criar embaraços no futuro. A sugestão é por nomes simples e naturais. Parece algo tão específico. O que está por trás dessa preocupação, na sua opinião? Olha, eu acho que isso se conecta diretamente a um princípio que o livro martela várias vezes. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade, a simplicidade como base. Exatamente. É uma forma de dizer que o foco deve estar nos valores da alma, não nas aparências do mundo. Um nome extravagante, uma decoração luxuosa, tudo isso, na visão da obra, pode desviar a atenção do que realmente importa, que é o cultivo das virtudes, sabe? O fortalecimento dos laços. Isso, dos laços de afeto, da superação dos próprios defeitos. É um convite constante para diferenciar o essencial do acessório. E essa visão se aprofunda ainda mais no capítulo da mulher. Ele a coloca como guardiã do Instituto da Família e dá um peso enorme à maternidade. O texto também se posiciona contra o que chama de artificialismos que visem transformar o casamento numa simples ligação sexual. Uhum. E trata o aborto como um grave delito. Sim, e o que é fascinante aqui é a perspectiva que o livro adota. O casamento e a família não são vistos como meros arranjos sociais ou contratos temporários. É algo mais profundo. Muito mais. São descritos como compromissos multimilenares do espírito. A ideia é que os espíritos se reencontram nesses núcleos familiares para resgatar débitos de vidas passadas, para aprender a amar incondicionalmente. Para se ajudar mutuamente a evoluir. Isso. Sob essa ótica, a responsabilidade é gigantesca, porque cada laço familiar é parte de um plano de evolução espiritual que atravessa séculos. Essa responsabilidade no lar é imensa. Mas e quando essa pessoa sai de casa?
Como o livro propõe que essa conduta se manifeste no espaço público, onde talvez não haja os laços do afeto familiar para nos policiar. Aí é que o teste de coerência fica ainda mais interessante, né? Nos capítulos Na Via Pública e na Sociedade, a premissa é clara. O espírita é cristão em qualquer local. A fé não fica pendurada no cabide. Exato, não fica em casa. E isso se traduz em coisas que parecem pequenas, mas que o livro considera reveladoras. Por exemplo, colaborar com a higiene pública, não atirar lixo na rua. Parece básico, mas Mas é fundamental. A frase que o livro usa é ótima. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. É no pequeno detalhe que você mostra quem é. E vai além da higiene, certo? Fala também sobre as interações sociais. Abolir o divertimento impiedoso, ou seja, não rir ou zombar de pessoas com deficiência, de enfermos mentais ou de animais. exatamente. É o que o livro chama de elegância moral. E o interessante aqui é que a obra redefine o que é etiqueta. Como assim? Não se trata de seguir regras sociais para ser aceito, tipo usar o garfo certo no jantar. Trata-se de praticar a empatia e o respeito como um reflexo automático da sua reforma íntima. Ah, entendi. A verdadeira elegância para o livro não é saber se portar em sociedade, mas saber como não ferir o outro intencionalmente ou não. É uma inversão completa, entende? Em vez de ser de fora para dentro, é algo que transborda de dentro para fora. Gostei dessa ideia de inversão, mas essa orientação de se afastar de lugares viciosos, como o livro diz, fazendo isso com discrição e sem críticas. Isso não corre o risco de virar uma certa passividade ou até uma atitude de superioridade moral? Essa é uma ótima pergunta. O equilíbrio é muito delicado. Acredito que a intenção do livro não é promover o isolamento ou o julgamento. Pelo contrário. A ênfase é no sem críticas. Justamente. A ênfase no sem críticas é fundamental. A ideia é preservar a própria integridade moral sem se tornar um juiz da vida alheia. É um chamado para ser um agente transformador pelo exemplo, não pela crítica. Entendi. O texto sugere que a evolução requer dominação sobre o meio em que nasceu, o que significa fazer escolhas conscientes, alinhadas aos seus princípios, em vez de ser simplesmente arrastado pelos costumes sociais que os contradizem. É sobre ser firme nas convicções, sem ser agressivo na postura. Ok, então vimos essa busca pela coerência em casa e na rua. Mas e dentro do próprio movimento espírita? Como o livro guia a conduta dentro de casa, por assim dizer, onde as pessoas estão teoricamente na mesma página? É aí que a disciplina se torna a palavra-chave. Nos capítulos sobre o dirigente de reuniões doutrinárias e sobre o médium, as orientações são muito diretas. O dirigente, por exemplo, deve ser sereno, mas firme. Sereno, mais firme. Gosto do equilíbrio. É isso. Deve zelar pelo horário, pela ordem e pelo ambiente, não permitindo, por exemplo, a participação de médiums visivelmente desequilibrados ou de pessoas alcoolizadas nas reuniões de trabalho espiritual. Faz todo sentido. E a autoridade dele, segundo o texto, não vem do cargo, mas do bom exemplo. E há uma regra que me pareceu muito taxativa. A de desaprovar o uso de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza. Para assegurar, diz o livro, a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Sim, ele é bem enfático nisso. Isso é interessante, porque muitas religiões se apoiam fortemente no simbólico. Não seria uma forma de empobrecer a experiência religiosa para algumas pessoas que se conectam justamente através do visual? Qual é o risco que o livro vê nisso? Essa é a questão central. O risco, na visão de André Luiz, é o que ele chama de cristalização da fé. É o perigo de o símbolo se tornar mais importante que o sentimento. Do ritual se tornar mais relevante que a transformação moral. Exatamente. A preocupação é que aparatos exteriores podem desviar o foco da essência da doutrina, que é a reforma íntima baseada no Evangelho. A proposta é manter a prática o mais despojada possível para que a conexão seja direta, mental e sentimental. Sem intermediários simbólicos. Isso. Sem intermediários que possam, com o tempo, virar dogmas ou fontes de misticismo. E para o médium, essa busca por simplicidade e disciplina também é forte. O livro aconselha a fugir da ideia de ter missões de avultada transcendência. O personalismo. E a se ver como um humilde portador de tarefas comuns. E também a controlar manifestações excessivas, como gritos ou contorções,
com a justificativa de que o medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre o médium. É enorme. A mensagem é: a mediunidade é uma ferramenta de trabalho, não um palco para o personalismo. Não é um espetáculo. De jeito nenhum. O fenômeno deve ser o mais natural e discreto possível, porque o objetivo não é o espetáculo, mas a utilidade da comunicação, o consolo, o esclarecimento. Tanto o dirigente quanto o médium são apresentados como trabalhadores, com deveres claros. É uma desmistificação completa da prática mediúnica. É uma responsabilidade imensa, não é? Coloca a tarefa num patamar de seriedade muito grande. Sem dúvida. Com certeza. Essa ênfase na pureza doutrinária e na responsabilidade individual é muito forte. Como essa mesma lógica se aplica quando o assunto sai da esfera estritamente religiosa e entra em territórios como a política e a ciência. A lógica da independência e do foco no espiritual se mantém. No capítulo Nos Embates Políticos, a orientação é inequívoca: distanciar-se do partidarismo extremado. São extremos. Isso. É proibido, segundo o livro, usar a tribuna espírita como palanque político ou fazer acordos para trocar votos por prestígio para a doutrina. A frase que resume tudo é: o espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. É a separação entre César e Deus, no fundo. É a separação clássica. A ideia é preservar a integridade da doutrina. O espírita é um cidadão com deveres cívicos, mas a instituição espírita não é um partido político. E em relação à ciência, a postura parece um pouco ambígua, não? O livro recomenda colaborar com a medicina e com pesquisas que não tenham fins destrutivos. Sim, ele apoia a ciência construtiva. Mas, ao mesmo tempo, desaprova procedimentos rotulados de científicos que contrariem os ensinamentos espíritas, afirmando que à ciência humana sobrepõe-se a ciência divina. Como isso funciona na prática? Não parece um pouco problemático dizer que a ciência tem um limite imposto pela fé? Olha, a postura não é de oposição, mas de complementaridade e, na visão da obra, de hierarquia. O livro reconhece o imenso valor da ciência humana para entender o mundo material, curar doenças, aliviar o sofrimento. Ok, até aí tudo bem. A ressalva entra quando a ciência tenta explicar a totalidade da existência apenas com base na matéria, negando a dimensão espiritual. Para o livro, a ciência humana explica o como as coisas funcionam no plano físico. O mecanismo. Isso. Mas a ciência divina, que seriam as leis espirituais, explica o porquê da existência, o propósito da vida, a razão do sofrimento. Portanto, não se trata de negar a biologia ou a física, mas de enxergá-las como uma parte de uma realidade muito maior, que é a realidade do espírito. Então, no fim das contas, o que o livro Conduta Espírita parece propor é um desafio de integridade. Um roteiro detalhado para que a pessoa possa verificar em cada área da sua vida se o seu discurso está alinhado com a sua prática. É um verdadeiro manual de coerência. A coerência é a prova final, seja na forma como se trata a família, como se comporta na rua, como se dedica ao trabalho espiritual ou como se posiciona diante do mundo. A ênfase é sempre no exemplo, na humildade e na caridade vivida, não apenas falada. Exatamente. E talvez a síntese de toda essa filosofia esteja no último capítulo, chamado Perante Jesus. A recomendação final é a de se reconhecer na presença invisível de Jesus em todos os atos da vida. É um lembrete constante. Sim, e citando o apóstolo Paulo, fazer tudo de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Isso nos deixa com uma pergunta final, sabe? Um exercício de imaginação para quem nos ouve. Vamos lá. Se a conduta de uma pessoa fosse constantemente observada, não por câmeras ou por outras pessoas, mas pelo seu mais alto ideal, pelo seu guia espiritual, quais das pequenas ações e reações automáticas do dia a dia seriam as primeiras a mudar? Com isso tudo, explicando o livro Conduta Espírita, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Bye bye.